Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. E neste momento eu peço aos irmãos que fechem levemente seus olhos e eleve seu pensamento ao Pai. Todos viemos em busca de algo aqui nessa casa e com certeza todos sairão melhores quando aqui chegaram. Basta que tenhamos fé e nos harmonizamos, pois os nossos irmãos espirituais estão aqui neste momento, atendendo a cada um de vocês, dando a esperança, a força e principalmente mostrando que a fé remove montanhas, sim. Então, neste momento, meus irmãos, vamos continuar harmonizados para a leitura do nosso Evangelho, do nosso estudo de hoje. Com certeza, vamos aprender muito como enfrentar os nossos dias. Que a paz de Deus esteja com todos vocês e que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Hoje me proporam conversar com vocês sobre um tema bem cabuloso. Me pediram para conversar com vocês sobre o inferno. Um tema que na minha infância me trazia muito medo, visto que era a forma que tinha como me controlar, né? Menino, não faz isso, senão tu vai para o inferno. Menino, não fala aquilo, senão tu vai para o inferno. E assim a gente cresce criando uma série de fantasias na nossa mente que nos permitem criar ideias incorretas perante a vida, perante a bondade divina e perante o nosso próprio futuro. E como base para a nossa conversa de hoje, eu vou ler um trechinho de um comentário que Allan Kardec fez referente... Só mudar a página aqui para mim poder encontrar. Referente à questão 148 de O Livro dos Espíritos. Nesse comentário, Kardec fala assim: a religião nos ensina também que seremos felizes ou infelizes segundo o bem ou o mal que houvermos feito. Mas em que consiste essa felicidade que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna sem outra finalidade que cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja o entende como um símbolo, mas quais são esses sofrimentos? Onde está o lugar de suplício? Numa palavra, o que se faz, o que se vê nesse mundo que nos espera a todos? Disse que ninguém voltou para nos prestar contas. É um erro. E a missão do Espiritismo é precisamente esclarecer-nos sobre esse futuro, de fazer-nos, até certo ponto, atingi-lo com o dedo e com o olhar, não mais pela razão, mas pelos fatos. Com base nessa reflexão de Kardec, que nos lembra que a doutrina espírita foi trazida pelos benfeitores espirituais até nós, justamente para nos esclarecer frente a muitos pontos da vida que são ainda obscuros para todos nós. Estamos trazendo esse tema, que ele é baseado no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que esse ano completa 159 anos de sua primeira edição. Vejamos que já se passou bastante tempo, mas os temas ainda são muito controversos. Ainda não temos profundo conhecimento de muitas coisas e é preciso que tenhamos contato com as informações para que venhamos, conhecendo-as, deixar de lado a fantasia e viver a realidade. Começando a nossa análise, é preciso que lembremos que nós somos espíritos. Nós não somos o corpo que a gente vê no espelho. Nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Usamos o termo criados porque nós não nascemos. Quem nasce é o corpo. O espírito foi criado por Deus e tem a característica de ser eterno. Fomos criados em algum ponto da eternidade e dali para frente a eternidade nos aguarda. Quando fomos criados por Deus, fomos criados neutros, sem propensão para o bem e sem propensão para o mal. Porém, Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Claro que não de maneira ampla, mas nos concedeu a liberdade de fazer escolhas.
Concedeu-nos também Deus, conforme nos informa o Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona onde está escrita a lei de Deus, e a resposta nos diz que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, Deus nos concede também a oportunidade de conhecer as suas leis, mesmo que de forma inconsciente, mas a conhecemos. Temos, quando fomos criados, também o princípio da inteligência, para que venhamos desenvolvê-la com o passar do tempo e com as vivências que a vida nos oferece. Sendo assim, Deus nos dá oportunidades de que, através do nosso próprio esforço, comecemos uma jornada de evolução. Construindo, através do nosso próprio esforço, uma história. E essa história será norteada pelas escolhas que fizermos no nosso dia a dia. Podemos seguir por caminhos retos, tal qual nos fala Jesus, ou podemos seguir por caminhos tortuosos, levados pelas tentações que a vida nos oferece, e aí entrando pelos erros, que sempre trarão consequências às nossas vidas, tanto quanto os acertos. Porém, as consequências sempre serão de acordo com aquilo que a gente faz. Boas ações trarão boas consequências. Erros sempre trarão consequências negativas. E com essa ideia na nossa mente, entendendo que desde sempre existe em nós, de maneira inata, uma ideia de que o nosso futuro será sempre coerente com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, ou seja, através do nosso esforço diário, para o bem ou para o mal, nós teremos um futuro de paz, um futuro de dificuldades. Isso está inato em nós. Porém, o que não está claro para todos nós, falando como humanidade, é o que acontece no futuro. E aí é que mora o problema. O que acontece depois da morte do corpo físico? Para os materialistas, termina-se a vida física, termina tudo. Para nós que conhecemos a doutrina espírita, sabemos que o corpo é uma vestimenta pela qual o espírito se utiliza para relacionar-se no plano físico. O corpo perece, mas o espírito é imortal e segue a sua história. Seguindo a sua história, é natural que exista algo no porvir. E o que nos aguarda? Nós, como humanidade, desde sempre, utilizamos-nos para criar as nossas perspectivas, as nossas projeções de futuro, e também para nos relacionarmos com o meio, nós nos baseamos em nós mesmos, como forma de comparação. Um exemplo clássico disso é a imagem antropomórfica de Deus. Sempre se imaginou Deus como um senhor de barbas longas que mora lá em cima das nuvens. É a forma que a gente usou para comparar, né? Baseando-se em nós para imaginar como seria Deus. E, com base nisso, naturalmente imaginamos que, como nos relacionamos com o mundo sempre de forma material, criamos perspectivas de que haveriam sofrimentos ou regalias no nosso futuro, sempre vinculadas com essas criações materiais que a gente tem. Então se cria uma imagem de um céu ou de um inferno, entendendo que o céu seria para cima e o inferno lá para baixo, lados opostos. Cria-se a imagem de que o céu seria um lugar de paz eterna, onde a gente ficaria contemplando os anjos tocar harpa e estaríamos lá num descanso eterno. Para ser sincero, eu nunca quis isso na minha vida porque eu não consigo ficar quieto. Mas por outro lado, tem-se a ideia do inferno. Um lugar de sofrimento eterno, um lugar onde tem fogo, onde tem lágrimas, onde tem choro, onde a gente queima, mas não se queima, onde a gente sofre e não para mais. Mas aí vem em nossa mente a ideia de Deus. Nós nos relacionamos sempre com Deus buscando um Criador que fosse extremamente justo e bom. E aí eu penso, puxa vida, por que Deus me cria, me dá a oportunidade de viver aqui na Terra por um período de tempo, 20, 40, 60, 80, 100 anos,
E nesse período de tempo eu tenho que aprender a fazer tudo. E se não aprender a fazer tudo, eu vou para o inferno. Não me dá nenhuma oportunidade, só uma. E se eu pisar na bola, eu não tenho outra chance. Não é assim que funciona com Deus. Nunca foi e nunca será. Mas era a forma que podíamos imaginar, e aí criamos essa fantasia. Porém, é preciso que lembremos que Deus, na sua sabedoria e justiça, sempre nos perdoará dos erros que nós cometemos. Sempre. Isso é certo. Porém, o perdão divino não nos isenta das consequências dos erros que nós cometemos. Precisaremos nos redimir. E algumas vezes, a dificuldade, a dor, serão uma necessidade. Esses métodos sempre serão a última oportunidade que Deus utilizará. Será sempre o último método. Deus sempre nos oferecerá oportunidades de que aprendamos as boas lições de maneira tranquila, de maneira calma, sem sofrimento algum. Porém, se nós abusarmos das oportunidades que nos são concedidas, a vida precisa nos chamar à realidade e a dor, a dificuldade tem esse objetivo. Não são um castigo, porém são uma oportunidade de aprendizagem. E nós vivemos hoje num mundo de expiações e provas, e basta a gente olhar o nosso mundo lá fora para entender que é uma realidade, porque temos a necessidade de viver aqui, e não porque Deus nos obriga, não por imposição divina, não por castigo de Deus, mas porque nós estamos afins com o ambiente que nos serve de morada. Resumidamente, podemos dizer que a Terra é assim porque a gente a torna assim. É uma frase profunda, mas é uma reflexão que precisamos fazer. A Terra é do jeito que ela é porque nós, como sociedade, como humanidade, a tornamos assim. Pelos nossos abusos, pela prática de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de ganância, pelos abusos que nós cometemos, a Terra torna-se o que ela é hoje. Então, meus amigos e minhas amigas, entendendo esse contexto de que a vida é regida pelas leis de Deus, e as leis de Deus são imutáveis, porque Deus, na sua perfeição, já compreende todas as nossas necessidades e criou esse mecanismo de leis divinas para reger todas as nossas relações. E não há o que ser mudado. As leis humanas, sim, mas as leis divinas não têm essa necessidade. E nós as conhecemos. E inúmeras vezes abusamos da lei divina, conscientemente cientes de que estamos errados, porém, como todo mundo erra, como todo mundo faz igual, a gente imita. Num método de cópia de ações das pessoas à nossa volta. Por isso, entendamos que muitas vezes o ambiente nos induz ao erro. Porém, nós temos o nosso livre-arbítrio e precisamos fazer escolhas. Não é porque todo mundo faz uma coisa errada que eu preciso fazer também. Eu sou senhor das minhas escolhas. Eu tenho o dever de escolher e as consequências sempre pesarão sobre mim, não pelos outros. E o nosso maior juiz, aquela criatura que vai nos cobrar perante todos os erros que nós cometemos durante a nossa jornada, somos nós mesmos. Não imaginemos que nós vamos chegar lá na porta do céu e vai ter um juiz, um livrinho, esperando a gente lá com tudo aquilo que a gente fez. Não precisa, porque a nossa consciência nos cobra. Vou trazer uma breve história que eu já contei aqui algumas vezes, mas que cabe nesse momento para a gente entender como é que funciona a nossa consciência. Tem um livro chamado Do Outro Lado do Espelho. Esse livro conta a história de um espírito, contado pelo espírito, que traz o seu relato do seu retorno à vida espiritual. Esse espírito chama-se Inácio Ferreira. Quando encarnado, ele foi um trabalhador do movimento espírita mineiro. Ele era presidente, na verdade o nome é diretor, de um hospital psiquiátrico espírita
em Minas, eu não me lembro o nome da cidade agora, mas foi sempre um trabalhador muito integrado à doutrina espírita. E traz os seus relatos nesse livro, sobre o seu retorno à vida espiritual e as experiências que ele vivenciou lá. E uma das experiências que ele nos conta é que, quando encarnado, certo dia, indo de casa ao trabalho, num dia muito quente, ele, dentro do seu carro, com o ar-condicionado ligado, bem tranquilo, parado numa sinaleira, ele vê, caminhando na rua, um senhor que trabalhava com ele no hospital. E ele pensa, olha lá o fulano, podia dar uma carona para ele. Ele vai para o hospital. Mas instantaneamente ele pensa, mas está muito quente lá fora. Ele vai entrar aqui no meu carro tudo suado, vai sujar o banco. Vou fazer que não vi. Abaixou a cabeça, esperou abrir a sinaleira e foi embora. Questão de 1h30, 2, chegou o senhor outro lá no hospital. E ele fez que não viu e trabalharam bem tranquilo. Um dia, no plano espiritual, o doutor Inácio, trabalhando na colônia onde ele for abrigado, cruzou por esse mesmo senhor, agora desencarnado naquela colônia. E quando ele viu aquele senhor na sua frente, a primeira coisa que ele lembrou foi a situação da sinaleira. E ele relata que ele se sentiu obrigado a ir pedir desculpas. Por uma coisa corriqueira, por uma coisa sem importância nenhuma. O senhor aquele nem sabia da história. Mas a consciência do Inácio lhe cobrava. Porque ele sabia que havia errado para com o irmão. Porque ele sabia que havia deixado de ajudar. Então, com essa história, irmãos e irmãs, lembramos que a nossa consciência nos cobra. Porque a gente sabe os erros que comete. E não precisa ter ninguém para nos cobrar. Porque a gente mesmo se cobra. E por isso, digo a todos, não há necessidade de termos um lugar criado por Deus chamado inferno. Porque nós mesmos criaremos na nossa consciência um inferno pelas cobranças que nos fazemos frente aos erros que cometemos repetidamente. Criaremos uma ambiência íntima de cobrança, de sofrimento, que nos impulsionará a buscar a corrigenda dos nossos erros, a trabalharmos a reparação das consequências negativas do que fizemos, para que assim venhamos limpar a nossa consciência, tirar o peso dos nossos ombros, através dos nossos próprios esforços. Fazendo um paralelo, aqueles de nós que temos contato com a literatura espírita, sabemos que existem inúmeras obras que nos trazem relatos de situações em locais que são conhecidos como regiões umbralinas ou umbral. Que são regiões no plano espiritual, onde espíritos são atraídos para que ali tenham a oportunidade de se depurar moralmente. Esses lugares, as regiões umbralinas, não são criações de Deus. São criações dos espíritos que ali vivem. Criações mentais que criam um ambiente hostil, onde esses espíritos inconscientemente trabalham a sua depuração. Onde buscam intimamente trabalhar a sua moralidade, buscar o arrependimento verdadeiro e transformar-se em uma criatura melhor. Lugar que existe pela permissão de Deus, mas não como um inferno, um lugar eterno, e sim uma passagem transitória. Porque todos nós, como tudo na criação divina, progride. Nós somos geridos pela lei de progresso. Lei da qual nós não podemos fugir. A lei do progresso nos incita, nos convida a evoluir sempre. Nós podemos fugir das responsabilidades que o progresso nos impõe. Podemos protelar os nossos passos, podemos patinar no mesmo caminho,
Porém, hora ou outra, a vida nos chamará à realidade e o progresso nos impulsionará. Porque é da lei. Nós fomos criados, como falamos antes, simples e ignorantes, com o objetivo de alcançar a perfeição relativa. Não a perfeição plena, porque a perfeição plena é uma característica divina. Mas para nos aproximarmos de Deus, através do nosso próprio esforço. E toda vez que nós agimos com inconsequência, praticando crimes, vamos entender crimes aqui. Crime é tudo aquilo que vai contra as leis. E estamos falando das leis divinas. Como a gente comete alguns crimes diariamente que não se dá conta, né? A nossa consciência nos diz que estamos errados, mas a gente age porque o meu orgulho quer, porque a minha vaidade me convida. E esses pequenos crimes que a gente comete nos criarão, né, na nossa consciência, essa culpa, essa consciência pesada, que nos levará a buscar a reprimenda. Mas é preciso que entendamos que Deus, na sua sabedoria, sempre nos convida a evoluir. E sempre nos dá oportunidades de evoluir, independentemente da nossa teimosia ou não em seguir adiante. Certa vez vi num livro uma comparação que o autor fez de como Deus nos enxerga. E o objeto que ele usou para fazer a comparação foi uma régua. E o autor diz que o nome do autor é Alírio Cerqueira Filho. O nome da obra é Fora da Caridade Não Há Salvação. O doutor Arílio, no livro, nos compara a uma régua. E ele diz que Deus nos enxerga como uma régua, como um objeto como um todo. E ele sabe que aquela reguinha foi criada, né, com o objetivo de sair do 0 e chegar lá no 30, nos centímetros, né? Independente do momento em que nós vivermos nessa escala, ou mais próximo do 0, ou mais perto do 30, Deus nos ama da mesma forma e nos dará oportunidades, independente da quantidade, nos dará todas as oportunidades que a gente precise para chegar lá nos 30. Pode ser que eu esteja teimando no erro, pode ser que eu esteja me esforçando muito, mas Deus nos ama por igual e sempre nos dará oportunidades para que a gente alcance o mais rápido possível os nossos objetivos. Por isso é importante que nós tenhamos consciência disso e entendamos que, usando o livre-arbítrio que Deus nos concede, nós temos a possibilidade de dar celeridade a esse processo. E além da celeridade a esse processo, lembrando que tudo aquilo que a gente faz repercute no nosso futuro, nós podemos fazer boas escolhas que nos trarão para o nosso porvir situações de tranquilidade, de paz, bênçãos nas nossas vidas e um futuro muito melhor. Futuro isso que todos nós almejamos. Quem de nós não quer viver em paz? Quem de nós não quer viver tranquilidade? Quem de nós não quer ter um futuro bom? Todos nós queremos. Mas a pergunta que cabe é: o que eu faço para que o meu futuro seja aquilo que eu espero? E essa pergunta ecoa nos nossos corações e nas nossas mentes desde sempre. E por isso Deus nos dá a oportunidade de reencarnarmos, para que assim venhamos entender as nossas necessidades. Por quê? Kardec questionou no Livro dos Espíritos se não é possível que os espíritos evoluam no plano espiritual. E a resposta nos diz assim, que sim, os espíritos podem evoluir, e evoluem no plano espiritual, mas é no plano físico que será comprovada as aquisições morais de cada um. Eu não sei se vocês já se imaginaram morando em nosso lar. Eu já me imaginei. Que beleza! Conhecer o Aulos, o André Luiz, o Hilário. Viver naquele lugar onde todo mundo fala baixinho, onde todo mundo se respeita, onde não tem fofoca, onde ninguém fala mal de ninguém, onde todo mundo se perdoa, onde todo mundo se ajuda, onde ninguém pede aumento de salário, onde não tem aumento de nada, onde a gente ganha em bônus horas. Dá para descansar, dá para trabalhar. Nunca ouvi falar em problema de saúde lá. Seria muito bom, né?
E me imagino vivendo lá. Com certeza eu aprenderei a imitar a todos. Eu vou aprender a falar baixinho. Vou aprender a não fazer fofoca, a não caluniar ninguém. Vou aprender a perdoar. Até nem vou precisar, porque ninguém vai fazer nada contra mim. Vou achar que já sei perdoar também. E assim cria-se a fantasia de que eu evoluí. De que eu sou quase perfeito. E aí Deus me vê e pensa assim: ah, meu filho, se tu soubesse a tua realidade, vamos reencarnar para te ver como é que é? E a gente reencarna. Reencarnamos num ambiente hostil, com pessoas que nos provocam, que nos tiram do sério, que não fazem tudo aquilo que a gente quer, que falam palavras duras, realidades sem censura nenhuma, e atingem o nosso orgulho, que a gente imaginava que não tinha mais, ferem a nossa vaidade, que nós nem sabíamos que existia, e aí nós entendemos o tamanho das nossas imperfeições. É aqui no plano físico que a gente aprende de verdade. É aqui nesse campo de provas que Deus oferece para todos nós que nós temos noção da nossa realidade. Mas não basta ter noção. Não basta ficar bravo, triste, deprimido com tudo aquilo que acontece à nossa volta. É preciso que nós nos esforcemos por mudar, não o ambiente, mas a minha reação referente a tudo aquilo que acontece. Precisamos trabalhar o nosso íntimo para aproveitar as oportunidades de aprendizado que a vida nos oferece para nos transformar e não para criar maiores débitos para o nosso futuro. Esforcemo-nos, irmãos e irmãs, em pôr em prática na nossa vida tudo aquilo que é baseado naquele homem que deve ser o nosso guia e modelo, Jesus Cristo. Quando a gente fala em guia e modelo, é preciso lembrar que o guia é aquele que a gente deve seguir e o modelo é aquele que a gente deve imitar. Tendo Jesus como guia, vamos nos basear nos seus exemplos, nas suas atitudes. E para o nosso modelo, lembremos do Evangelho, dos seus ensinamentos. E tudo aquilo que nós fizermos que estiver de acordo com os exemplos, com os conselhos do Cristo, nos ajudará a manter uma conduta coerente com aquilo que a gente quer para o nosso amanhã. Deixando de lado as fantasias de inferno, de céu, de penas eternas, de gozo eterno, lembrando que nós fomos criados para o trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. Mas o trabalho tem que ser de dentro para fora. Não basta eu trabalhar o trabalho físico, procurando aquisições materiais, afastando-me das pessoas que eu amo, da minha família, não vendo muitas vezes os filhos crescerem. Não vendo muitas vezes os filhos crescerem, mas trabalhando intimamente a nossa moralidade. Porque se nós analisarmos a humanidade, meus irmãos e minhas irmãs, nos últimos 200 anos, a humanidade evoluiu muito, tecnológica e intelectualmente. Mas a nossa moralidade, de há 2000 anos atrás para cá, mudou muito pouco. E nós precisamos nos transformar. Precisamos fazer uma viagem para o nosso íntimo, procurando entender as nossas necessidades verdadeiras de transformação de quem nós somos para quem nós desejamos ser. Repito mais uma vez. Baseemo-nos no nosso modelo e guia Jesus. Lembrando que tudo aquilo que Ele fez, que Ele faz e que ainda fará por nós é por amor. E é esse amor do Cristo que nos envolve desde sempre, que nós precisamos usar para nos fortalecer. Entendendo que vivemos hoje uma oportunidade de estarmos reencarnados aqui no planeta terreno, e a reencarnação deve ser entendida por todos nós como um presente divino. Porque através das experiências que nós podemos vivenciar aqui, é que nós poderemos nos transformar de verdade. E se nós estamos aqui reencarnados, é porque Deus confia em nós.
é porque ele tem convicção de que nós podemos ser diferentes. Preparados nós estamos. Conhecimento não nos falta. Apoio, da mesma forma, jamais nos faltará. Porém, uma coisa Deus não pode fazer por nós. É a nossa parte. Tenhamos convicção das nossas necessidades. E façamos o esforço indispensável à felicidade de todos nós. Iniciar esse processo de transformação íntima, procurando ser uma pessoa melhor a cada dia mais. Lembrando que todos os nossos esforços, no momento adequado, serão retribuídos pela bondade divina, através das bênçãos, através da paz e através da felicidade que nós tanto almejamos. Eu agradeço a atenção dos amigos e das amigas, agradeço a espiritualidade amiga que nos envolveu nesses momentos em que estivemos aqui conversando, e agora eu convido os nossos amigos, trabalhadores da casa, para que se postem aqui junto conosco, a fim de que façamos o nosso passe coletivo. E as irmãs e os irmãos, convidamos que aqueles que se sentirem confortáveis podem cerrar os seus olhos, imaginando a presença do Cristo, de Jesus aqui junto conosco, com os seus braços abertos, um lindo sorriso no rosto, e o seu olhar amoroso, compassivo, direcionado aos nossos olhares, nos envolvendo com as suas energias de amor e de paz. E nós, envolvidos nessa paz do Cristo, sentindo uma sensação de tranquilidade que há muito tempo não sentíamos, mentalmente conversemos com Ele dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concedeste de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Jesus, por todas as bênçãos que traz a cada um de nós. Sabemos, Mestre, que Tu és conhecedor das nossas necessidades. Sabe o quanto precisamos de Ti. E por isso te pedimos auxílio. Dá-nos força, coragem, para que possamos perseverar pelos caminhos da vida, buscando ser pessoas melhores. Ajuda-nos a praticar os Teus exemplos, os Teus ensinamentos, para que assim nos tornemos verdadeiros cristãos, pessoas de bem, seguindo e levando a Tua luz onde quer que passemos. Que o Teu auxílio, Senhor, possa ser levado aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também por todas as pessoas que nós lembramos nesse momento, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, que a Tua paz e as Tuas bênçãos estejam com todas, onde quer que estejam. Por fim, pedimos pelas águas que portamos, rogando à equipe espiritual amiga que possam impregná-las com as suas energias benfazejas, trazendo também da natureza, da farmácia divina, as essências necessárias a que essa água se torne medicação, trazendo-nos o auxílio para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico e espiritual. E assim sendo, Jesus, mais uma vez nós te agradecemos, rogando que as Tuas bênçãos nos envolvam e protejam no decorrer dessa semana. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Boa noite. Que assim seja.